E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Alisson. Agora um vídeo sobre questões de Roma antiga. É interessante vocês orientarem de uma coisa. É, é, Quando no Enem ou em uma questão falar antiguidade clássica ou então antiguidade ocidental, está se referindo à Grécia e Roma antiga. Tudo bem? Só uma dicasinha aqui logo no começo para vocês entenderem. Se for antiguidade oriental, é Egito e Mesopotâmia. Bem, só uma dicasinha rápida. Vou partir para a primeira questão. Questão sendo da Unesp, viu, pessoal? O mapa do Império Romano na época de Augusto, 27 a.C. até 14 depois de Cristo, demonstra o quê? Beleza. Antes de eu mostrar de passar as alternativas, eu vou explicar um pouquinho, tá bom? Preste atenção no mapa. O mapa é a chave. Quando tiver um mapa, preste atenção nele. O mapa, uma imagem, geralmente vai ajudar bastante. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o mar Mediterrâneo. Dá uma olhadinha aí na tela. Aqui a gente consegue ver de vermelho o domínio que Roma teve de toda essa região em volta do mar Mediterrâneo. Entenderam? Aqui, se vocês prestarem atenção no comando, ó, época de Augusto. Vocês não têm que entender a data, não. Mas vocês lembram aí nas aulas teóricas que vocês tiveram que Augusto foi o primeiro imperador, tá bom? Augusto, Otávio, se não me engano. Quando se diz Augusto, está se referindo ao Império. É o momento que Roma está com a sua maior extensão territorial. Então vocês podem ver aqui, ó, a própria Roma, né, conseguindo dominar até essa partezinha aqui, ó, da Península Ibérica, Cartago aqui, ó, ou seja, já dominaram a República Cartaginense, tá bom? Então vocês estão vendo que o mar Mediterrâneo é extremamente importante para Roma, não só para Roma, mas nesse momento Roma, dominar o mar Mediterrâneo para poder colonizar, de certa forma, imperiar, dominar todas as regiões em volta desse mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é uma integração que Roma consegue, a partir do mar Mediterrâneo, conquistar os outros povos. Vocês estão entendendo? Então, esse mar Mediterrâneo foi essencial para isso. Tanto que o maior desenvolvimento de Roma é após as guerras púnicas, que são quando, primeiramente, quem estava dominando o mar eram os fenícios, né, o mar Mediterrâneo. Com a derrota deles nas guerras púnicas, né, da República Cartaginense, quem começa a dominar o mar Mediterrâneo é quem? É a Roma. Demonstra as dificuldades das tropas romanas de avançar sobre territórios da África e a concentração sobre domínios imperiais no continente europeu. Não tem dificuldade, tá bom? Não tem dificuldade. A partir do momento que Roma conquista o mar Mediterrâneo, o resto fica mais fácil, tá bom? Então não é alternativa A. A resistência do Egito e de Cartago, que conseguiram impedir o avanço romano. Cartago está dominado aqui, ó. E o Egito também, estão vendo aqui a região? Então não pode ser essa. A conformação do maior império da antiguidade, a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos. Pessoal, os chineses e os indianos é como se é para cá, ó. Roma não chega a dominar os chineses e os indianos, tá bom? A iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém. Pessoal, aí uma coisa não tem relação com a outra. Tudo bem? O que a alternativa D está propondo, provavelmente ela queria lhe confundir com as cruzadas. Legal? E aí vamos para a alternativa E, que é a verdadeira. Ó. Importância do mar Mediterrâneo pela expansão imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana. É a alternativa correta. O mar Mediterrâneo é importante para poder Roma se expandir imperialmente e conquistar as áreas em volta desse mar. Tá bom? A maioria das questões de Roma antiga, não é todas, tá bom? Mas é a maioria. Ou é sobre essa expansão, ou é sobre a questão do cristianismo. A maioria das questões. Vocês vão ver ao decorrer da aula. Questão da US. Plutarco atribuiu ao tribuno da plebe, aqui já é uma questão de tribuno da plebe, tá bom? O que foi o tribuno da plebe? Lá na sociedade romana tinha os patrícios e os plebeus. Isso, patrícios e plebeus. Os patrícios eram os mais ricos, donos de propriedades,
Os plebeus eram os mais pobres, que eram a maioria, inclusive. Essa divisão de classes aí, inclusive, só um adendo, só uma observação. A palavra patrícios é o que hoje é patricinha, tá bom? Patricinha, que é uma garota rica, que tem aquele jeito e tal, vem dos patrícios, tá bom? Mas voltando aqui. Os plebeus estavam sentindo que eles não estavam tendo direitos, não estavam tendo nenhum direito, e é verdade. Eles eram a maioria, eram eles que defendiam Roma, porque eles eram a maioria, muitas vezes eles acabavam servindo em relações militares, a serviços militares, e aí eles se organizam a partir do Tibério Graco a ter a tribuna da plebe, que é como se fosse uma organizaçãozinha, uma organização bem ampla, na verdade, para poder reivindicar direitos para os plebeus. Bom, é basicamente isso. Vamos ver melhor aqui no texto. O seguinte discurso dirigido aos pobres de Roma. As feras que atravessam os bosques da Itália têm cada uma seus abrigos e suas tocas. Os que lutam, presta atenção, os que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm o ar e a luz e nenhuma outra coisa mais. Ou seja, ele está querendo dizer que o pessoal que luta, que defende Roma, que são os plebeus, eles só não tem nada, entendeu? Enquanto os patrícios, né, que não tem esse trabalho todo, são agraciados com riquezas. Legal? Sem teto para se abrigar, eles vagueiam com seus filhos e suas mulheres. Os enganam seus generais quando nas batalhas os estimulam a combater pelos templos de seus deuses, pelas sepulturas de seus pais. Isto porque, de um grande número de romanos, não há um sequer que tenha o seu altar doméstico nem seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo dos outros. Muito importante isso, ó. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo dos outros. A opulência, pessoal, para quem não sabe, é a riqueza. Ou seja, eles morrem para aumentar a riqueza de outros. E quando dizem que são senhores de todo mundo, eles não são senhores de nenhum pedaço de terra. Ou seja, de nada. Com essas palavras, Tribuno Tibério Graco nos informa que Roma... Pessoal, uma questãozinha da UES. Geralmente as questões da UES são questões conteudistas, factuais. Mas essa questãozinha da UES é bem interpretativa. Tá bom? Então, vamos lá. Possuía uma grande camada social, desprovida de acesso à propriedade, até aí está correto. Porque está desprovida? São os plebeus. Contudo, ó, eles são desprovidos. Porém, era essa camada que garantia o sucesso militar e o poderio das elites. Correto. Alternativa letra A. Tá bom? Vamos ver porque as outras estão erradas. Tinha uma organização social baseada numa justa distribuição de riqueza? Não, não era justa. É justamente o que eles estão reivindicando. Tinha uma sociedade baseada na tradição de culto aos antepassados e todos os romanos tinham na sua terra. Como é, pessoal, que eles tinham sua terra? Se bem aqui no final ele fala que eles não são donos nem sequer de um pedaço de terra. Vivia sobre uma constante tensão social em função do apoio irrestrito dos pobres aos militares. Não, está errado aqui, pessoal. Não é essa a discussão que é tratada. Não é que os pobres estão apoiando os militares ou vice-versa. Não é essa a discussão. Tá bom? Letra A, viu? Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí. Sobre qualquer questão, lógico. As guerras púnicas. Pronto, outra questãozinha da Oeste. Guerras púnicas. Explicar um pouquinho sobre as guerras púnicas. Olha, quem dominava o mar Mediterrâneo inicialmente eram os fenícios, né? Aí com o tempo, os fenícios, eu não lembro como agora, vai ter uma mensagenzinha aí no texto. Eles tinham, se eu não me engano, eles tinham uma colônia que era Cartago. E basicamente os cartaginenses começaram a dominar o mar Mediterrâneo. Então, o dia dos fenícios passou para Cartago. Vai ter um textinho aí explicando melhor dessa passagem do Fenício para Cartago. Mas isso não é importante para a questão não, tá? Só uma curiosidade. Basicamente os cartaginenses estão dominando o mar Mediterrâneo. Roma também quer dominar o mar Mediterrâneo para poder a partir daí romanizar. O que é romanizar? É dominar os povos, as sociedades, as civilizações em volta do mar Mediterrâneo. Só que para isso você tem que dominar quem domina o mar Mediterrâneo.
que são os cartaginenses. Então, uma disputa de Roma contra a República de Cartago. Roma vence e a partir daí Roma domina o mar Mediterrâneo. Por que é guerras púnicas? Por que é no plural, né, no caso? Porque foram diversas guerras, se não me engano foi 3 ou 4. Se eu não me engano, posso estar enganado. Tá bom? Quem ganha é Roma, viu? Que se constituíram por uma série de combates entre Roma e Cartago no período entre o século III e o século II a.C. Assinalaram uma mudança radical na história de Roma e do mundo antigo. Por quê? Basicamente, pessoal, pelo que eu falei, agora Roma é que domina o mar Mediterrâneo e consegue colonizar, romanizar as terras em volta. Mesmo tendo Roma sofrido algumas derrotas, triunfou com as vitórias de Aníbal. Pessoal, Aníbal, ele era um general cartaginense. Então não tem como Roma ter triunfado com as vitórias de Aníbal, não tem sentido. Os conflitos entre Roma e Cartago duraram mais de um século. Não, duraram menos de um século. Ele foi do século III para o século II, mas não durou mais de um século. Após o fim do conflito, Roma se aproximou de uma civilização mais avançada e rica. Não tinha, naquele momento não tinha civilização mais avançada e rica do que Roma. Então aqui, né, pessoal, essas três alternativas aqui, você podia até não saber sobre o Aníbal, você podia não saber sobre a periodização, a C até dá para você saber, mas você podia deixar essa e essa em aberto, que a D já entrega. Redesenhou toda a organização do mundo antigo e Roma transformou-se numa grande potência do Mediterrâneo. Pronto. Pessoal, essa questãozinha aqui é uma questão do Enem, questão muito famosa, já vi muita gente com dúvida dela. Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos distintos, em que se pesam as diferentes épocas, é destacada a permanência de uma certa prática. Então, a Roma se coloca à frente de uma decisão religiosa em um momento, em outro momento, de maneira distinta. Mas tem uma prática que se permaneceu nos dois momentos. Qual é essa prática? É basicamente isso. Questãozinha do Enem. A gente já tem que ir para os textos já entender na pergunta. Essa foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda ou terceira vez a pergunta, ameaçando de um suplício. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava de quem já fosse a culpa, a teimosia ou a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. Certo. Segundo o texto, pessoal, é o Edito de Tessalônica. Já eu falo o que foi isso. É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Já temos uma virada de chave aqui. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem essa norma tomem o nome de cristãos católicos. Porém, o resto, olha aqui, ó, o resto consideramos dementes e insensatos. Assumirão a infâmia da heresia. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas e serão castigados em primeiro lugar pela divina vingança e depois pela nossa própria iniciativa. Vou explicar. Inicialmente, teve o édito de... Primeiramente, vamos voltar lá para o começo. Roma perseguia os cristãos. Colocavam naqueles coliseus, os leões atacarem, naquela dinâmica do pão e circo e aquela coisa toda. Com o tempo, se eu não me engano, foi com o imperador, o nome dele era Milão, se eu não me engano, não posso estar enganado, acho que é Milão o nome dele. Ele fez o Edito de Milão. O Edito de Milão dizia o quê? Agora pode ser cristão, porque antes não podia, eles perseguiam. Agora pode ser cristão. Depois, o imperador Constantino criou o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica dizia o quê? Agora todo mundo tem que ser cristão. E quem não for cristão vai ser perseguido. Aí você fica naquela, cara, significa que antes eu não podia ser cristão.
Por um pequeno momento, aí teve uma certa liberdade religiosa. Mas depois já não podia mais. Depois tinha que ser cristão, na verdade. Ou seja, eu ficava à mercê do Estado. A realidade é essa, né? E ele não trata do pequeno momento que houve liberdade religiosa. Ele trata só do momento que foi quando perseguia os cristãos e do momento que perseguia o não cristão. Ou seja, quando você vai para a alternativa, o que é que tem na letra A? Ausência de liberdade religiosa. Pessoal, tem liberdade religiosa uma pessoa que é cristão, que é perseguido? Não, né? No segundo momento, quem não é cristão também é perseguido. Tem liberdade religiosa? Tem não. Então é a ausência da liberdade religiosa. Ausência. Porque tanto no primeiro momento não tem, como no segundo momento também não tem. Compreendido? Só isso. Questão do Enem muito fácil. Interpretação, pessoal. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Questão da FUVEST. Os impérios do mundo antigo tinham uma ampla abrangência territorial e estruturas politicamente complexas, o que implicava custos crescentes de administração. No caso do Império Romano da Antiguidade, são exemplo desses custos. Pessoal, qual era o custo que um império como o romano acabava arcando com aquela extensão territorial? Quando você tem um território muito grande, você tem maiores custos. A realidade é essa. Mas quais eram? As expropriações de terra dos patrícios, expropriar terra do patrício, tá dizendo que tá tirando. Vocês acham mesmo que eles tiravam as terras dos patrícios, que eram os ricos? Não, né? Então já temos errado. Investimento nas melhorias dos serviços de assistência e da previdência social. Para quem não sabe, previdência social é em relação à aposentadoria. No mundo antigo não tinha previdência social. Tudo bem? É lógico, né? As reduções de imposto, não, pessoal, não tinha redução de imposto. Por que não tinha redução de imposto? Quanto mais gente, porque assim, você vai aumentando territorialmente, você acaba tendo mais gente, né, não? Você vai ter mais escravos, você vai ter mais servos. Então você tem que aumentar o imposto, entendeu? Por que você tem que aumentar o imposto? Para você conseguir, o imperador quer, né? Você tem que aumentar o imposto para poder manter. Entendeu? A gente está falando, pessoal, do ponto de vista do imperador. Tá bom? Eu sei que não é bom para o povo, mas a gente está vendo o ponto de vista do imperador. Então não era reduzir imposto, eles aumentavam. Gastos cotidianos de famílias pobres com alimentação, moradia, educação. Eles não. Eu vou garantir alimentação. Eu vou garantir moradia ao povo. Eu vou garantir educação no mundo antigo. Eu vou garantir saúde. Não, não era assim. As despesas militares. Pronto, já estamos aqui já. As obras públicas e a manutenção de estradas. Exatamente. Tá bom? E é o que eles mais se importam, que é a questão militar. Pessoal, essa questãozinha aqui, eu achava ela muito complicada, né? Quando eu ia fazer ela na época que eu estava estudando para o Enem, né? Quando eu fui ver, ela nem é tão difícil, ó, presta atenção. O motivo que explica, ele que é um motivo, ou seja, uma causa, né? Que explica a ambientação da prática descrita. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar, na pequena célula cristã. Dividia-se a refeição, durante elas os crentes conversavam, rezavam-lhe a cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Pessoal, se a jornada de fé começa dentro de casa, na sala de jantar, na sala de estar, também tanto faz, quer dizer que lá fora eles não podem se manifestar. Então, provavelmente, a gente está vivendo aqui uma época que os judeus eram perseguidos, os cristãos. Entendeu? É uma regra judaica? É não. Por que não é regra judaica? Porque a regra judaica não diz que eu tenho que demonstrar minha fé só dentro de casa. Tá bom? Moralismo de legislação não é isso não. Porque o governo, se fosse uma religião que o governo aprovasse, ele podia manifestar na rua.
Não tinha que ser em casa. É porque era um momento de perseguir cristãos. A adesão do patriciado, que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros, não tem a ver com isso. Decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente dessa doutrina aqui, cristã, exatamente. Por uma decisão política, essa decisão política é que fazia com que os cristãos tinham que se manifestar somente em casa. Entendeu? Então a alternativa é a letra D. Violência senhorial? Não, nada a ver também. Não tinha a ver com os escravos. Em momento algum falamos de escravos aqui. A experiência que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é o quê? Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de 53 anos submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante do que a aquisição desse conhecimento? Basicamente, o historiador Políbio está dizendo assim: como é que uma pessoa não consegue ter a curiosidade de estudar como os romanos conseguiram dominar tudo que dominaram? Aí está perguntando que experiência é essa? A experiência que eu comentei na primeira questão. Que Roma imperiou, dominou todos aqueles povos em volta do mar Mediterrâneo. A ampliação do contingente de camponeses livres? Não tem a ver com camponeses livres. Consolidação do poder das falanges hoplitas? Nada a ver, nada a ver. Concretização do desígnio imperialista? Isso. A partir do momento que você domina tudo, você está concretizado, está se concretizando, se reafirmando como imperador daquele local. Entendeu? Não tem a ver com o monoteísmo e nem tem a ver com os etruscos. Nada a ver. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de que, com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão, e não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever, mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predilação, isto é, a libertinagem e o orgulho. Ele quer dizer aí, pessoal, que até a destruição de Cartago, eles tinham um certo medo de avançar demais. Mas a partir do momento que eles dominam Cartago, ó, vou dar um leve desenho aqui. Vamos fingir que aqui é o mar Mediterrâneo. Tudo bem? A partir do momento que Roma domina tudo isso aqui, o mar, né? Eles começam a perder o medo e começam a dominar tudo que está em volta do mar. Entendeu? Então o que acontece? Surge a libertinagem e o orgulho. Entendeu? A demarcação de terras públicas não. Imposição de escravidão por dívidas não é a questão da escravidão. Vinha escravo, vinha, mas não é essa a questão. Restrição de cidadania por parentesco? Não. Restauração de instituições ancestrais? Também nada a ver. Eu sei que eu não expliquei muito bem essas outras alternativas, mas vocês vão entender muito bem por que a é. Expansão das fronteiras extrapeninsulares. Ó, é essa mesmo. Eles querem dizer, ó, que eu estou expandindo além, ó, além do que eu já sou, né? Eu estou expandindo bastante. É tipo isso, entendeu? Eu tenho minha península, que é a Península Itálica, né? E eu estou expandindo além dela, extrapeninsular, entendeu? Para vocês verem, né, pessoal? A maioria das questões de Roma são assim. É sobre o cristianismo, ou é sobre as guerras púnicas, ou sobre a expansão territorial. E as guerras púnicas têm relação com a expansão territorial. Tá bom? Questãozinha tirado do livro de História Antiga de Norberto Luiz Guarinello. Recomendadíssimo, viu, pessoal? Recomendadíssimo. O texto faz referência ao aspecto presente no Império Romano, baseado em quê? É difícil fazer um balanço do grau da integração atingida pelo Império Romano.
Não existe uma escala que permita medições ou comparações com outras regiões. O Império, contudo, nunca foi homogêneo, ou seja, pessoal, ele dominava diversos locais, mas não era um povo igual, pessoal, não era homogêneo. Cada um tinha suas culturas, era heterogêneo. Era possível ser romano de várias maneiras e em toda a sua extensão territorial. Isso valia para a religião, para a cultura, como habitações, vestuários, modos de enterramento ou para a língua. Em certo sentido, o Império Romano era uma grande articulação de diferenças com caráter elitista, hierárquico e centralizador. Ele está querendo dizer, pessoal, há várias maneiras de você ser romano. Por quê? Porque eu posso ser nascido ali no Egito, eu estou sendo dominado por Roma, mas eu tenho minha cultura ali egípcia, lá do Egito. Eu posso estar ali em Cartago e eu sou dominado por Roma, eu sou romano, mas só que eu tenho minha culturazinha ali. Mesma coisa serve para quem fica na Península Balcânica, para quem nascia na Grécia, ali na Balcânica não, Ibérica, para quem nascia ali na Península Balcânica, ficava ali a Grécia, entendeu? Então, o Império Romano era bem heterogêneo, tinha muitas diferenças, entendeu? O, o texto faz referência a um aspecto de Roma, né, baseado em quê? A autonomia e a descentralização dos órgãos administrativos e de instituições do Império. Não. Ele não era descentralizado, era centralizado. Porque Roma era Roma. Todos os caminhos levam para Roma, aquela frase famosa. Porque não importa onde você está, você tem como chegar no polo central, que é Roma. Então não era descentralizado. Diminuição do processo de romanização da língua e da cultura nas províncias? Não. Você era muito romanizado, tá bom? Apesar da minha língua ser do jeito que ela é, eu era romanizado por Roma. Tá legal? Integração e controle a partir da concessão da cidadania romana a indivíduos e povos? Exatamente. Roma fazia com que todo aquele povo fosse integrado, a partir também do mar Mediterrâneo, a partir de eu ter uma cidadania romana. Eu sou um cidadão romano, apesar de eu ter minha cultura e tal, mas eu sou romano. Então Roma conseguia concentrar uma grande galera diferente, entendeu? Alteração das fronteiras devido às guerras, conquistas e arrecadação de impostos, não é isso que o Norberto Guarinello propõe. Bom, pessoal, é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho de questões. Próximas questões provavelmente vão ser de Idade Média. Tá legal? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários sugestões, tudo bem? E compartilhem se puder, se inscrevam no canal, curtam, tá bom? Até mais.